Muito bem, meus amigos, vocês que estão ligados aí, estamos começando mais um Debate News. Estamos aí com os nossos amigos, nossos convidados, Pastor Antônio, lá da cidade de Cascavel, Paraná, um homem que é envolvido aí com a mídia, está aí ligado nos acontecimentos, tem uma programação também lá na sua cidade e está por dentro aí das informações e das opiniões das pessoas. Hoje ele está aqui pela primeira vez na nossa bancada e é uma honra estar recebendo aqui. Daqui a pouquinho nós vamos estar passando para ele e ele vai fazer a sua parte. Aqui conosco, desde o princípio, André Ceuda, Saúda, eu sempre me confundo com esse nome aí. E está sempre conosco aí e é um empresário aqui da nossa cidade, tem também muitas informações, está bem atualizado com as questões políticas, cívicas e moral e social, e nós queremos hoje ouvir a opinião dele em relação a esse tema de hoje. E conosco aqui, dispensa a apresentação também, o reverendo Manuel Teixeira, lá da cidade de Alegrete, tem muitos filhos na fé que hoje são pastores espalhados, não só pelo Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil inteiro, né? Falar nisso, o pastor Antônio, ele é filho na fé do nosso reverendo Manuel Teixeira, né? E aqui do meu lado também é a minha esposa, que ela gosta disso também, e hoje vai estar participando conosco aqui também, e essa é a área dela. Eu estou fazendo isso porque é ela que me incentivou. Então, eu quero já desejar uma boa-vinda aos nossos convidados. Deus abençoe a todos. E eu vou estar colocando aí já o tema, que é para a gente começar a debater. O Brasil inteiro hoje foi pego, eu acredito que o mundo inteiro foi pego de surpresa com a exoneração do nosso ministro da Justiça, né? E o diretor-geral da Polícia Federal. O nosso ministro dispensa apresentações, né? Como homem, como profissional, que sempre foi na área jurídica, uma pessoa que sempre apresentou para nós uma boa índole, né? Mas existe na vida de uma pessoa, existe vários lados, vários segmentos que nós temos que, como diz a Bíblia, nos tornar irrepreensíveis, né? Uma vez uma pessoa me perguntou se era fácil ser pastor. Eu digo, a parte de pastorear é a mais fácil. Difícil é você manter uma integridade e caráter em vários segmentos, né? Então, hoje eu quero falar a respeito desse homem, desse cidadão e principalmente desse ex-ministro, né? E eu quero colocar um vídeo aí dessa decisão que ele tomou. Hoje, mais cedo, ele deu uma coletiva e nessa coletiva ele falou algumas coisas, deu os motivos dele, e eu queria colocar aí para a bancada para vocês já se familiarizar aí com, na realidade, o que está acontecendo aí. Esse vídeo aí, ele fala a respeito da saída dele, né? O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito, né? Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes, poderiam ter até mais operações, né? Mas normalmente essas operações elas maturam durante algum tempo, e ano passado em particular nós ficamos aí 4 meses sem poder movimentar inquéritos envolvendo lavagem de dinheiro, né, por uma decisão judicial. Isso também prejudicou um pouco os trabalhos, mas o trabalho vinha sendo feito, e até a queda dessas estatísticas criminais é um indicador relevante de que o trabalho estava sendo positivo.
Eu queria ouvir dos nossos convidados hoje, até vocês podem estar explanando aí a opinião de vocês em relação a essa notícia de hoje, e depois eu queria que vocês comentassem esse motivo que conjuminou a demissão ou o pedido de exoneração do nosso ministro Sérgio Moro, uma pessoa acima de qualquer suspeita e um bom profissional, um ótimo profissional, e isso nos chocou no dia de hoje, nos deu foi um momento assim de grande tensão no Brasil inteiro, e hoje a gente, agora, mais ou menos nesse horário, a gente já está assimilando isso aí. Eu quero ouvir dos nossos convidados a opinião deles e o que eles acharam desse dia de hoje em relação à questão política do nosso país. Vamos começar com o nosso reverendo Manuel Teixeira, e eu queria que ele cumprimentasse todos os nossos amigos aí, os nossos ouvintes, e também desse a sua opinião aí em relação a isso que aconteceu hoje. Muita paz no coração, meu amigo Manuel, reverendo Manuel Teixeira, que Deus possa estar abençoando a sua vida. A palavra é sua. Ok, prazer participar dessa banca de companheiros que estamos tentando digerir ainda este acontecimento. Desde a tarde de ontem, a gente ficou consciente, ou pelo menos tendo informações de que isto poderia acontecer. E, de fato, hoje, pela manhã, aconteceu. A renúncia do nosso admirável e exemplar Sérgio Moro, agora nosso ex-ministro. Bem, ele explicou as causas, o mundo ficou perplexo, condenando inicialmente o presidente, revando. Eu recebi ligações e muitas mensagens, e foram diversos grupos postando mensagens, e alguns até dentre nós mesmos já pensando em jogar a toalha. Pois bem, e eu então sempre dizendo, vamos ouvir a parte, não se tira conclusão enquanto não ouve as duas partes. Ouvimos então à tarde o nosso presidente, explicou, se converteu, cada um vai julgar a seu modo de ver, ou não, mas pelo menos foi explicado e confirmada a exoneração, o pedido de exoneração por parte do Sérgio Moro. A causa teria sido, então, o Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, que, segundo Bolsonaro, já estava propenso a pedir seu afastamento, sua exoneração, em função de cansaço. Certamente muito. Pois bem. Então, aconteceu hoje. O que está posto aí, de ambos os lados, ambas as partes, é que a conclusão que eu chego é que houve certamente um desacerto entre ambos, e a gente sabe que para participar de uma orquestra todos os componentes têm que estar com seus instrumentos devidamente afinados. Os ministros têm que ler todos pela cartilha do presidente. Não que vão ser submissos, subalternos, no sentido de aceitar incondicionalmente tudo. Eles têm o direito de expor suas ideias, de contrariar, de analisar e decidir. Mas a palavra final, a autoridade final é do presidente. Pois bem, como é que fica agora tudo isso? Para o início de nossa conversa aqui, eu entendo que é um grande general que perdemos, que saiu do fronte, estava no fronte da batalha. Saiu, mas a batalha, a guerra continua, e a nossa guerra é por um Brasil limpo, por um Brasil livre de todos os
matizes desse sistema, dessa ideologia política de esquerda, escravizante, que é o que nossos adversários do Bolsonaro e adversários também do Brasil, querem impor no Brasil. A esquerda, o comunismo. Pois bem, então, lamentamos. Da minha parte, lamento e muito essa baixa que tivemos, a saída do nosso, até hoje de manhã, ministro da Segurança, Sérgio Moro, mas a nossa batalha continua e não podemos baixar as armas. Temos que continuar com as nossas armas municiadas, carregadas e com o nosso dedo no gatilho, porque a guerra continua. Agora, o inimigo quer derrubar nosso presidente. O inimigo quer destruir nosso presidente, por consequência, o Brasil. Mas já adianto uma coisa que poderemos discutir mais tarde, que é a seguinte: é só nós analisarmos quem são os adversários do Bolsonaro, que são, por conseguinte, adversários do Brasil, inimigos do Brasil, destruidores do Brasil. Então, se a gente não estivesse completamente desinformado, isento, e tivesse que dizer de que lado eu vou ficar, a gente iria analisar a índole, a postura, a conduta, a história, a vida pregressa das pessoas que são a favor do Bolsonaro e, igualmente, daqueles que são contra. Só teríamos, se tivermos bom senso, que ficar do lado do Bolsonaro, porque a índole daqueles que estão contra ele não recomenda a nossa parceria. Então, eu já vou aproveitar... Vocês me ouviram bem? Sim, tranquilo. É por isso que eu já vou fazer essa segunda pergunta. Eu vou aproveitar a sua colocação aí, seu explanou aí tudo que a gente ouviu e viu nesse dia de hoje. E eu vou direcionar essa próxima pergunta ao pastor Antônio, e a gente que temos um conhecimento cristão da palavra, estamos nesse princípio, né? Uma das coisas é isso. Eu queria saber do pastor Antônio a opinião dele, porque dentro da nossa crença, dentro daquilo que a gente acredita, a gente tem um princípio de submissão, não é? De submissão. Como diz aquele ditado no filme, né? Missão dada, missão cumprida, né? Nós temos isso, que é um princípio bíblico. O senhor acha que esse motivo que o nosso ex-ministro alegou, que fez com que ele pedisse a sua demissão, de colocar ali como ele disse, meu ideal, né, ideologia, essa coisa toda aí, para defender a perseguição, segundo ele, do nosso presidente, em cima do diretor-geral da Polícia Federal. O senhor acha que isso, dentro da posição de ministro, é plausível, isso? E essa situação... Pastor Flávio? Oi? Me permita? Sim. Só para melhor conhecimento. O pastor Antônio Barbosa, Bianchi Barbosa, está participando pela primeira vez desse debate, mas ele é o psicólogo do time de Cascavel, do timão lá de Cascavel, que ele defende. O filho dele também trabalha com ele, é pastor também, trabalha com ele lá no time. Ele vai dizer melhor as funções que eles desenvolvem lá no time. E é psicólogo. Então, só para conhecimento de todos. Obrigado. E eu esqueci de mencionar isso, né, na apresentação dele. Então, eu queria que o pastor mencionasse isso a respeito disso. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, eu dizia o seguinte: às vezes a gente tem uma posição nossa, dependendo da nossa posição, a gente não pode abrir mão da nossa carreira, daquela missão que foi nos dada, por você defender um ideal que não tem nada a ver com você. Porque isso que alegou o nosso ministro, que ele
pediu demissão porque o presidente estava perseguindo o diretor-geral, um subordinado dele, e porque ele não teve carta branca para pôr ele quem quer. A gente sabe muito bem disso, que temos um princípio bíblico que isso não funciona. Então, eu queria saber do senhor, essa posição sua, se essa demissão, esse pedido dele de demissão, dentro daqueles princípios que a gente acredita, se é plausível isso, se isso realmente isso acontece, se ele estava certo nessa decisão dele. Queria ouvir do senhor. Seja bem-vindo no nosso meio aí. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, né? Fico muito feliz por estar aqui participando desse debate, dessa mesa, como disse o reverendo Manuel Teixeira, né? Abração aí, reverendo. Deus. Na verdade, hoje foi uma bomba, né? Quando eu comecei o meu dia hoje, que eu vi que o ministro ia fazer um pronunciamento às 11 horas, que poderia estar se desligando do governo, meu coração disparou, fiquei muito preocupado, porque nós, né? E o Guedes, eles são os dois referenciais, né? Eles são os referenciais desse governo também aí, também e outro, agora estava assistindo aqui no Ratinho ali, o ministro da Tecnologia também. Uma pena que isso aconteceu, uma pena porque o Sérgio Moro, ele tem a simpatia, a gratidão, o respeito de uma grande parte dos brasileiros, né, da maioria absoluta dos brasileiros, mas eu penso que o Bolsonaro, como o grande comandante desse país, como presidente, ele deve ter medido muito a situação. Não deve ter sido muito fácil para ele tomar uma posição de confronto, principalmente um dos seus melhores e mais importantes ministros, mais bem vistos, mais respeitados dentro desse ministério. Mas eu acredito assim, naquilo que eu ouvi pela manhã do Moro, naquilo que eu ouvi à tarde, naquilo que eu ouvi da imprensa, naquilo que eu ouvi nos grupos, nós nunca vamos saber, assim, nós aqui, né, meros mortais, nós nunca vamos saber assim, exatamente o que aconteceu. Ouvindo as duas versões, eu prefiro acreditar no nosso presidente, no Bolsonaro, porque o que eu vi muito hoje, assim, de comentários, né? Nós votamos foi no Bolsonaro. A equipe dele precisa de ajustes. Infelizmente, algumas pessoas são picadas pela tal da mosca azul, né? E aí, quando você vê naquela possibilidade de crescimento, de ser futuramente alguém, como talvez um pré-candidato, um futuro presidente da República, eu acho que as coisas fogem um pouco do controle. Já dizia o Charles Chaplin, né, quer conhecer o caráter de um homem e ter poder para eles. Então, eu penso assim que o Bolsonaro jamais ele iria demitir o Sérgio Moro, que é um dos seus principais ministros, assim, por pouca coisa ou por algo que realmente não estivesse incomodando ele no governo. Foi como aconteceu com o Mandetta, né? Num primeiro momento, em relação ao Mandetta, eu fiquei preocupado porque o Mandetta tinha uma postura, tinha um respeito, né, da mídia, mas era só isso. Quando ele saiu, começaram a aparecer as situações, né, os desmandos, as falcatruas, até mesmo dentro do seu ministério. E o Sérgio Moro, assim, ele tem o nosso respeito pelo que ele fez, né, pela forma como ele foi coerente, justo, um homem íntegro, né? Mas até os íntegros também eles falham, né? Eu acredito que houve uma falha de hierarquia, de obediência à hierarquia, houve uma falha do ministro, quando o presidente falou que, no seu pronunciamento, que o Moro estava muito preocupado na sua indicação para o STF em novembro, eu vejo que o foco dele já era outro, né? E da forma como ele saiu atirando, realmente é preocupante. Na forma como ele saiu, não era uma maneira certa, não era uma maneira correta. Eu penso que ele deveria ter, talvez, as suas divergências com o governo, com o presidente, mas ele sempre foi muito coerente, ele sempre foi um gentleman, né? Em tudo que ele falou, em todos os procedimentos, em todas as suas ações, eu acho que ele falhou ali. Quando ele começou a atirar
no governo e trazer algumas coisas que não era o momento. Ele sabe que se nós estamos lutando por um Brasil melhor, a mídia está interessada nisso, né? Isso aí foi um balde de água fria nesse governo, mas eu acredito que o Bolsonaro vai dar a volta por cima, vai se reerguer de novo. Eu vejo assim que muitas pessoas estão a favor dele, né? E não concordo com algumas atitudes do Moro, embora a gente se respeite muito ele pela sua história, pela sua trajetória, pela sua honestidade, pelo seu compromisso com a nação, né? Mas vamos lá, vamos aguardar, vamos esperar o desenrolar dos fatos, porque está apenas começando, né? E para completar completar a minha tese, o meu pensamento, eu penso que o Bolsonaro ele vai matar agora com uma indicação que vai surpreender a todos, desse ministério tão importante, né? Como ele surpreendeu com o Ministério da Saúde. O novo ministro da Saúde entrou para que veio, um cara forte, um cara decidido também. E acredito que agora, nessa indicação, no substituto do Sérgio Moro, vai ser uma pessoa, talvez não à altura, midiaticamente falando, mas de competência, de trabalho, e vai dar a resposta que o Brasil precisa. E eu acredito que aí nós vamos dar uma guinada no governo, e ainda temos aí 2 anos e meio ainda de governo, que dá para mudar muita coisa e melhorar muita coisa e torcer para que tudo dê certo, né? Bota o seu áudio aí, pastor. Para a gente resumir essa sua colocação aí, o senhor acha que essa decisão do Bolsonaro foi uma decisão um tanto quanto vaidosa, assim, nesse ponto de vista? Queria que o senhor colocasse bem rápido aí. Foi um pouco vaidosa nessa questão de seus princípios e não pensar num todo? Pastor, eu não penso que fosse vaidade, porque o Bolsonaro está pressionado de todos os lados. É a pressão popular, é uma esquerda ferrenha, é uma oposição, não, sim, é uma oposição muito forte, é uma mídia muito forte. Então eu penso que ele não tomaria uma posição, uma decisão como ele tomou, grave, tão forte, se não tivesse realmente sendo pressionado ou se não estivesse muito incomodado nessa situação. Então eu acredito assim que não foram vaidades que fizeram ele tomar essa decisão, porque a vaidade nesse ponto aí seria um tiro no pé, como está muita gente falando, e eu acredito que não foi um tiro no pé. Ele tinha motivos para isso e ele precisava tomar uma decisão, tomar uma atitude. E alguma coisa ele falou, né, na sua fala ali hoje às 5 horas, mas acredito que ainda ficou alguma coisa para trás, né? Mas a verdade eu não acredito. Eu acredito, assim, muita pressão e talvez o ministro acabou não entendendo bem o objetivo, o motivo pelo qual ele estava nesse importante ministério. Até no começo acredito que sim, mas agora ele meio que se perdeu um pouco ali na frente, né, quando começou a se importar muito com a sua indicação para o STF também. Assim, tem um dos seus principais colegas, seus principais companheiros. Outra coisa que ele demonstrou ali, eu não vou dizer assim que seja uma falta de caráter, estou procurando a palavra certa, mas foi errado o que o Moro fez. Antiético, ele foi muito antiético. No momento, ele foi uma punhalada nas costas do presidente da nação brasileira. No momento que o Brasil mais precisava, né, desse time jogando junto, tá junto, no momento que o presidente mais precisava, esse momento aí do coronavírus, a mídia batendo, o povo batendo, a gente sabe que tem muita coisa por trás aí que não é verdade, estão querendo usar e abusar do nosso governo, principalmente da população brasileira aí, entendeu? E nesse momento o nosso ministro tirar o time dele de campo aí, saltar fora. Não tem uma justificativa, não tem, já que ele é o cara, o grande magistrado, uma biografia para zelar, como que ele vai tirar as dores pelo diretor-geral da Polícia Federal lá, porque é amigo dele, porque é conhecido dele? Não faz sentido isso que aconteceu. Pastor Adriana, é aí onde eu entro com a minha tese, né? Eu, como mediador desse programa,
eu me permito, às vezes, também colocar uma opinião. Você não acha que nós estamos atravessando um momento tão difícil como esse, como ele mesmo disse na entrevista dele, que ele não... se não fosse uma coisa tão plausível, ele poderia deixar para depois, até pelo momento que a nação está atravessando, mas você não acha que essa questão toda, dessa biografia, defender, ele não poder esperar, né? Os caras estão pressionando o diretor, amigo meu, outra coisa que ele colocou aqui, que a gente não mencionou, a carta branca que ele tanto fez questão, eu que tiro, eu que ponho, sem levar em consideração que pode haver uma situação pessoal do presidente, por que não? E você acha que isso não é vaidade? Eu falei, pastor, eu acho sim que é vaidade tudo isso aí, essa atitude do nosso ex-ministro aí, inclusive falando da carta branca, mesmo que você, né, meu pastor, ele é meu pastor, ele me dá a carta branca para mim poder agir na igreja, trabalhar na igreja, levar missionário que a gente quer, pastor que a gente quer, fazer evento que a gente quer, não é verdade? É assim que funciona, ele me dá a carta branca. Se um dia eu pedir para você fazer uma mudança lá, porque eu falei para você que você não te dei carta branca... Você queria colocar, vamos dizer assim, eu trago faço aí um evento a nível estadual, com louvores, aí ele quer colocar uma banda que não está dentro do meu script. Né? Ele é o pastor, ele é o responsável. Mas por que eu me comprometi com você? Porque te dei carta branca e eu não posso mexer, então... Lógico que pode ser algo natural. É isso. É algo natural. E outra coisa, o presidente, ele vem desde o ano passado, a gente sabe disso, ele vem desde o ano passado, a gente vem acompanhando, pedindo, e está nessas conversas que o ex-ministro jogou aí, né, no Jornal Nacional, está nas redes sociais, que desde agosto, ele admitiu isso aí também, o ex-ministro admitiu no havia Twitter, uma cobrança? Sim, que havia sido cobrado, sim, que o presidente queria que ele tirasse, trocasse, vem pedindo desde agosto. Então, o presidente, da maneira que ele colocou, parece que o presidente chegou e disse assim, você tem que fazer, e ponto final, não, ele vem desde agosto, gente, nós já estamos aí num novo ano e entrando em maio. Então, todo esse tempo, o presidente vem esperando o quê? Uma posição, que o ex-ministro tomasse uma atitude, mudasse com toda razão, porque é que nem foi falado no início, o presidente lá sofreu um atentado, poderia ter perdido a vida dele, e caiu no esquecimento, parece, ninguém fez nada, o cara tá ali, todo mundo sabe quem é, tá ali as provas na cara dura ali, e a Polícia Federal não faz nada. Então, eu tô com o nosso presidente aí, desde o início eu sempre falo assim, meu esposo sabe disso, o presidente, ele toma umas atitudes aí que na hora a gente não consegue digerir, né? O que ele está fazendo? Vai dar um tiro no pé. Tivemos isso aí. Mas no final, sempre dá certo. Ele sabe o que ele faz, né? Ele é um estratégico, ele sabe o que ele está fazendo. Lá no final, a gente vai ver o porquê que aconteceu tudo isso, porquê que o presidente estava querendo nós que temos esse diretor-geral saísse. Nós temos um exemplo dessa crise aí, né? Desde o começo ele defendeu aquele remédio lá, cloroquina, e todo mundo foi contra, e agora a gente está vendo aí que é a solução. Desde o começo ele defendeu que o povo, com os cuidados, a nação não podia parar, e a gente está vendo aí que está todo mundo... Então a gente sabe muito bem disso. Eu queria me dirigir agora para o André. André, eu quero fazer uma pergunta diferente dessas que nós tivemos aqui agora, até para a gente... já estamos chegando aí no finalzinho, mas você pode ficar à vontade aí. Eu quero fazer uma pergunta diferente para você com uma visão de empresário. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Hoje à tarde nós ouvimos aí o pronunciamento do presidente, e no meu modo de ver, na minha concepção, depois que eu ouvi ele, eu vi que realmente ele estava certo. Né? Porque se eu fosse o ministro da Justiça do Brasil, e cujo presidente tinha sofrido um atentado de morte, e durante 2 anos ainda não se chegou não se apurou devidamente como tem sido, o que acontece, eu e você, a gente sabe disso, que quando você quer, você consegue. Então, alguma coisa ia surgir. Eu acredito que... tem poder, né, para isso.
Essa pergunta que eu queria fazer para você. Você, como presidente, e tendo isso no seu calcanhar, porque é muito fácil a gente comentar uma situação dos outros, mas viver ela é difícil, né? Só ele sabe o que ele passou, tomou a facada, no momento crucial, todo mundo, de lá para cá, esses 2 anos de governo dele, não teve folga, né? Vai completar 2 anos, não teve folga, então não foi fácil. E ele chega num momento como esse agora, ele coloca uma pessoa ali, da extrema confiança, não só dele, mas do Brasil inteiro, da extrema competência que é o nosso ministro, Sérgio Moro, isso ninguém pode negar. E chega num momento como esse, como ele disse hoje, o caso da Marielle está sendo mais apurado do que o caso do nosso presidente, que para mim é de suma importância. Qualquer outro país do mundo, esse cara que está preso aí já teria até sido até morto, se quer saber. Então eu não estou dizendo que é o caso disso, mas você não acha que ele tem razão nessa questão dele cobrar isso do nosso ministro em relação ao superintendente e toda essa questão da Polícia Federal, dele ter um caso praticamente solucionado, que é esse caso dele, que o autor já está preso, e muitas coisas, muitas evidências, por exemplo, como ele citou hoje, ele disse, em 2 horas, eu já tinha 4 advogados para defender o cara, quem mandou? E a Polícia Federal até agora não conseguiu descobrir. Você acha que você, na posição dele, você tomava a mesma decisão? Na verdade, eu acho que até demorou, né? Ele tomar essa decisão. Fazer um resumo sobre o assunto, né? Sérgio Moro, quando estava ali agindo, né, em relação à Lava Jato, ele foi visto no Brasil como um grande herói. Foi o herói do povo, né? Ele conseguiu mostrar toda a realidade, toda a roubalheira que tem no Brasil. Ele conseguiu apurar os fatos, mostrar os nomes e prender. É uma coisa que a gente nunca viu na vida. A pessoa rica, o político, né, bem-sucedido, está preso porque ele cometeu um crime, porque ele roubou, né? E roubos descarados. Não, a ação dele em conjunto com a federal descobriu coisas que a gente nunca ia imaginar. Então foi essa uma das coisas da escolha do presidente, foi essa, que achou que ele ia desvendar a coisa aí. Justamente por esse motivo que ele foi convidado para ser ministro. Também, né? Concordo. Pela ética, pelo comprometimento, por tudo aquilo que ele trouxe, por tudo aquilo que ele fez. Mas a partir do momento que você tem um crime, né, como esse, praticamente solucionado, né, e a polícia não consegue descobrir quem foi, né, se nós pegarmos aqui, nós para investigar, a gente vai descobrir quem foi. Porque é muito claro, né, os fatos são muito claros. Só que o grande problema, o que acontece? O que a gente percebe? Até na fala dele hoje. Muita coisa foi por ego. Né? Ego do próprio ex-ministro. Eu penso assim, a partir do momento que você tem um poder na sua mão, a gente consegue descobrir quem você é. E é claro que, nesse meio tempo, você cria novos aliados. Ele era o principal aliado do presidente, né? E a partir do momento que ele entrou como um ministro, com todo o apoio, né, do povo brasileiro, pelo que ele fez pela Lava Jato, da mesma forma que ele entrou, né, com esse grande público ao seu favor, ali dentro, infelizmente, você sabe como é que funciona. O lado político, ele tem um lado muito complicado. Você tem pessoas muito ruins. A partir do momento que você tem poder, você tem a total obrigação de fazer a coisa andar. Você tem os fatos na sua mão, não só esse do Bolsonaro, como muitos outros, né? E você tem total competência e autoridade para administrar tudo isso. E você não faz, né? Você omite certas coisas e você começa a criar os seus aliados e proteger esses aliados, e a coisa não andar, fica complicado não só para ele, mas para o Brasil, né? Porque quem colocou ele lá também foi o Brasil. O Bolsonaro chamou ele para ser ministro, mas
foi graças ao que ele fez e pelo apoio, né, popular que ele teve, porque senão ele não estaria lá, né, no cargo de ministro. A partir do momento que ele começou a ter um certo ego, né, essa peça aqui é minha, ou seja, esse aqui é amigo meu, eu não quero que tire ele, eu não quero que cobre ele, ele começou, obviamente, a se chatear com isso, né? E aí, a partir do momento que ele sai do ministério, e justamente quem ele procura, né? Aonde que essas informações chegam? Justamente na mídia, onde é a principal inimiga do governo. Não é meio estranho isso? Né? Uma pessoa que estava apada, que tinha toda a estrutura de governo juntamente com o nosso presidente, ele sai e, de repente, todas as conversas, cai tudo exatamente na mão de quem? Da maior inimiga do governo, a maior inimiga do presidente. É uma coisa assim meio estranha. Como que essas informações chegaram? Eu quero participar aí com o reverendo Manuel, saiu lá o contato dele e agora ele retornou aí. Reverendo Manuel, nós entramos aqui nessa questão dessa postura do nosso ex-ministro, né? Falamos aqui a respeito da vaidade dele e da cobrança do Bolsonaro em relação a essa questão do acidente que ele sofreu. E eu quero, diante disso do que o André colocou aí, eu queria lhe perguntar o seguinte, você acha que nós, vamos colocar assim nós, né? Agora a pastora colocou aqui exatamente isso. Eu acredito que ela foi até mais enfática. Você acha que você estava preparado, a nação brasileira estava preparado para esse lado do juiz em expor a conversa íntima, como está rodando aí nas redes sociais aí, não sei se é verídico isso, não sei se é verídico. Então, o senhor esperava isso dele chegar a esse ponto de estar expondo uma conversa íntima deles lá, porque todos nós temos, o senhor foi superintendente, né, o pastor Cláudio, o pastor Antônio também já deve ter aí pessoas que confiou e que deve ter me dado a conversa que era ali naquele momento. O senhor esperava isso dele, dessa índole dele fazer isso? A que ponto que ele chegou para querer manter, como disse aqui a pastora, a biologia dele? O que o senhor me diz? Eu não acredito. Eu não acredito que ele faria isso e não acredito que ele fez. Eu acho que muita gente inflamando as coisas e mentindo, porque é curioso a gente ver que ele sabe muito bem quem são os inimigos da pátria, que são inimigos do Bolsonaro e dele também. Então ele não ia pegar nas mãos logo do inimigo informações de tal importância. Não acredito que ele tenha feito isso. Não acredito por quê? Porque até então ele não provou para mim que ele é uma pessoa de má índole. Tudo nos leva a crer que ele é uma pessoa de índole exemplar, de conduta exemplar, de caráter ilibado. Então, eu não estou crendo nisso. Agora, tenho aqui em mãos uma informação interessante, encaminhada aqui por Otávio Mendonça. Diz o seguinte, olha, vamos esclarecer. A BIM descobriu que o diretor da Polícia Federal estava segurando informações sobre irregularidades do governo do Rio, da facada de Bolsonaro, e estava passando informações sigilosas para o Dória. Desde março que Bolsonaro sabia da traição, mas esperou que Moro informasse. O presidente foi e disse, Moro ficou desolado. Vamos com Bolsonaro. É o que está nesse texto. Pois bem, é procedente? É verdade? É mais uma coisa para se pensar, é mais um ingrediente para essa salada
está aí, a salada de frutas, e vamos dizer, nesse angu deve ter caroço. Pastor Antônio, eu fiquei fora um tempão, não ouvi tudo que os companheiros falaram aí, mas o pastor Antônio, porque ele falou que o Bolsonaro não disse tudo que toda a verdade, plena e completa. É claro que tem coisas que não podem ser trazidas a público. Tem coisas que são até de segurança nacional. Não estou dizendo que tem aí, mas existem coisas na política, nas governanças. Então, certamente, deve haver coisas que nós jamais vamos, de fato, ficar sabendo, como bem afirmou o pastor Antônio. Então, nós sabemos de algumas coisas, aquelas que é possível que chegar para o público, mas tem coisas que nos chocaria muito mais e que nós não tomamos conhecimento. Mas quanto ao que disseste, então, repito, pastor Flávio, eu não acredito que o Sérgio Moro fizesse isso. Se ele fizer isso, então, a sua índole de nota 10 vem para 2 ou 3. 0, 2 quando, viu, reverendo? Quando nós demos aqui a palavra para a pastora colocar aqui, eu confesso ao senhor que eu achei que ela foi um pouco ríspida nas suas colocações em relação ao que ela achava do ex-ministro, né? Como eu volto a dizer, nós, de forma nenhuma, vamos esquecer a representatividade dele. Mas está aqui no G1, no portal G1, exatamente isso que nós acabamos de falar agora. Eu vou ler para o senhor ver. G1, está aqui. Moro mostra ao Jornal Nacional provas de acusações de Bolsonaro. E aí você sobe aí a legenda e você vai ver aqui as conversas no celular que ele mexeu. Quer dizer, é o G1 que está colocando. Foi no Jornal Nacional que ele colocou. Então a gente vai vendo aos poucos... Não vamos esquecer que o G1 é Globo, né? Isso. A gente vai vendo aos poucos esse desespero, essa questão aí, tanto que ele falou da biologia dele, né? Da biografia dele, que e hoje está aí, como o André falou aí, entregando nas mãos do inimigo, né, muitas coisas que não deveriam... É muito grave, né, reverendo? É muito grave. Ele fazia... que eu penso nisso, para mim ele era um cara assim também que, fora do sério, de tão correto, nossa, defendi sempre, né, desde que o ex-ministro Moro entrou, a gente passou a conhecer ele, né, sempre defendendo ele, porque um cara assim, impecável, né, tanto como pessoa, caráter e magistratura. Agora, infelizmente, tudo isso que ele mesmo apresentou para nós, diante de mim, assim, sabe, foi uma decepção tremenda, a partir do momento que ele entregou, infelizmente é real, ele entregou as conversas entre ele e o presidente Bolsonaro, e também as conversas entre ele e a deputada estadual Carla Zambelli, deputada estadual lá de São Paulo. Então, até federal. Ele é padrinho de casamento dela, até isso também expôs, né? Então, é decepcionante, mas é a realidade. Infelizmente, não gostaria de acreditar, que nem durante o dia inteiro a gente não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. E veio o nosso presidente aí, mostrou a realidade, e aos poucos está vindo tudo à tona. Infelizmente, aos poucos as coisas vão sendo reveladas aí, e nós também não gostaríamos que fosse real, né? Exatamente, não gostaríamos que fosse verdade isso. Agora, eu espero e rogo a Deus que o Moro não se torne o inimigo do Bolsonaro, porque ser inimigo do Bolsonaro é ser inimigo do Brasil, é ser inimigo da pátria, é ser antipatriota. Porque o Brasil está dividido em duas. Agora à noite aí com o povo brasileiro, pelo que nós estamos acompanhando aqui no Twitter, né? Pastor Cláudio. A senhora está vendo, pastora? Fala, reverendo. Companheiros aí estão vendo que todos quantos
brigam com Bolsonaro, só perdem. Olha, o Caiado perdeu e quase apanhou em praça pública. O Witzel lá do Rio, o Dória está sendo rechaçado pela população paulistana e paulista. E assim, se o Boulos se colocar como inimigo do Bolsonaro, ele politicamente está destruído. Como está a Dória, como está o governador do Rio, e o Caiado parece que está querendo se reequilibrar e até restabelecer sua comunhão com o Planalto, não se sabe o que vai acontecer, mas a reação do povo tem sido à altura.